Quero muito notícias do meu filho. Vocês podem me ajudar? Conseguem me atender? A perda dos entes queridos é realmente uma experiência muito amarga. E mesmo a gente tendo a compreensão da vida espiritual, da imortalidade, ainda assim, mesmo com essa leitura, às vezes nos é difícil lidar com a solidão, com a ausência, com aquela sensação de que, de repente, aquele sentimento que a gente tanto tinha não vai poder mais repetir, de pôr no colo, de abraçar, de estar junto, de conversar. Então dói, realmente dói, mesmo naqueles que têm essa leitura espiritual que a vida tem. E isso faz com que a gente perceba que essa dor ela é verdadeira. Você não precisa, em função da compreensão que você está buscando sobre o que seja a vida após a morte, entrar numa leitura de que por conta disso você deverá cauterizar o seu coração e não sentir saudade, não sentir tristezas. Não. Nós temos o direito de sentir tristezas e de sentir saudade. O esforço nosso deve ser aquele de evitar o nosso desequilíbrio, aquele em que a gente entra num processo de dor tão profunda, a gente não consegue segurar o choro e entra num processo de revolta, de negativa da vida, de não querer retomar as nossas histórias. Esse movimento a gente precisa evitar, porque isso, segundo a doutrina espírita, dificulta o processo de adaptação daquele nosso ente querido que está chegando ao mundo espiritual de volta. Mas a sua pergunta é se ele ouve você, se ele consegue sentir você, se ele consegue perceber você. E a resposta é sim. Os nossos entes queridos, eles sentem a nossa vibração e às vezes chegam até a ouvir as nossas palavras. Mas sentir as vibrações, isso sempre sentem. Porque os nossos corações eles ficam vinculados pelo afeto. O que você sente aqui, ele sente do lado de lá. Por isso que você tem ondas de saudade. O que são as ondas de saudade? É a hora que do lado de lá, ele sente falta do lado de cá. E você está bem devagar, bem trabalhando alguma coisa aí, vem o pensamento no outro. Essa onda de pensamento que vem do nada, você está cozinhando, está cortando uma cebola, e aí o sentimento toma. Esse tomar de sentimento que vem, que a gente nem estava se programando para isso, é a onda que vem de lá para cá. E às vezes a onda vai daqui para lá, em que a gente para, fica pensando, meu Deus, como estará fulano? Puxa vida. E aí nós estamos gerando o pensamento que o atinge do lado de lá. Então, essa onda vai e essa onda volta. Esse processo é permanente de comunicação. Essa comunicação, ela nem sempre é no sentido de ouvir, às vezes ouve, mas é sempre no sentido de sentir. Então, poderia dizer de maneira mais própria que os espíritos a quem nós estamos vinculados, eles nos sentem. Os nossos pensamentos chegam até eles, e chegam de maneira tão intensa que é como se fossem palavras inarticuladas. Não há palavras, mas o sentimento que chega é tão nítido e claro que é como se as palavras estivessem vindo juntas. Não é a palavra articulada que vai, estou com saudade de você. Mas ele sente a onda da saudade como se fosse numa língua que não é o português, é a língua da mente, em que esse sentimento invade a mente do nosso ente querido e ele sabe o que estamos sentindo e ele seria capaz de lá dizer em palavras o que você sente, dizendo, minha mãe está com saudade de mim. E isso é muito verdadeiro porque essa conexão nunca se perde. Os nossos laços, no sentido do amor, eles nunca se desfazem mesmo com a questão da morte. Então, como a gente sabe que eles sentem o nosso sentimento e a gente sente o deles, nós temos que aumentar a nossa capacidade de orar por eles, para levar sempre bons sentimentos, para que eles saibam que nós estamos bem e que isso ajude a adaptação deles lá, para que, num tempo mais curto, eles possam estar mais próximos de nós.
frequentando uma vez ou outra as nossas casas no Dia das Mães, no Natal, no aniversário, ou num dia que não seja nenhuma celebração, apenas pela possibilidade de viver aqueles a quem tanto amamos. E eles poderão estar mais próximos de nós. Aí vão não somente sentir, mas vão ouvir as nossas palavras, vão estar próximos de nós. Nós iremos sentir de maneira inequívoca a sensação da presença física dos entes queridos. Dá para sentir o perfume, muitas vezes. Um sentimento nos toma de maneira muito intensa, e alguns que são mais sensíveis dizem: o meu filho acaba de chegar, eu estou sentindo a presença dele aqui em casa. Só para você perceber essas coisas como são, eu vou lhe contar uma história. Há muitos anos atrás, há uns mais de 30 anos atrás, eu participava de um grupo de estudo que nós estudávamos o Livro dos Espíritos, e a casa tinha 2 andares. E num dado dia, a dona da casa disse: eu não vou poder ficar com vocês, porque a minha filha está doente, eu vou ficar com ela lá embaixo, que ela está com febre. E aí ela ficou lá embaixo com a filha um pedaço, depois ela subiu para ficar conosco. E de repente nós estávamos fazendo o estudo, conversando, discutindo as questões do Livro dos Espíritos, e uma das pessoas que estava na mesa parou e disse: estranho. Eu disse: que foi? Não sei. Estou sentindo uma vibração como se tivesse um passe. Alguém está dando passe em nós aqui. Eu estou sentindo uma energia de passe aqui nessa sala. Aí a dona da casa disse: deve ser o pessoal do centro que eu pedi para vir para dar o passe depois que a reunião acabasse. Como já são 9 e pouco, eles devem ter saído do centro e devem estar lá embaixo. Ela desce a escada e no andar de baixo da casa, o pessoal do centro espírita tinha chegado para dar o passe na menina que estava doente. A minha colega sentiu lá em cima, no outro andar, a energia do passe que estava sendo dado lá embaixo. As energias são verdadeiras. Elas existem de fato. E aqueles que são mais sensíveis são capazes de perceber. Assim, alguns de nós, quando desenvolvemos as nossas antenas espirituais, podemos sentir os nossos filhos próximos de nós, nos nossos sonhos e nos visitando nos nossos lares, ouvindo dos nossos próprios lábios as nossas expressões de amor e de saudade. E é assim, na certeza de que a vida continua, de que a imortalidade da vida é um fato real, que os nossos corações se consolam por saberem que no futuro, de maneira bastante natural, chegará também o nosso momento de nós nos desembaraçarmos, e muito provavelmente esses nossos amores é que serão as primeiras mãos estendidas para nos receber nessa transição, para dizer que o amor nunca cessa e de que eles nos aguardam para o encontro definitivo em que nós saciaremos toda a nossa saudade sob as bênçãos de Deus, na certeza de que a vida segue para sempre.